Bom dia, boa tarde, boa noite, compras do Rolê Mais Longo, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um Rolê Mais Longo Ensina, tá? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre trocar a relação da moto, isso mesmo, tá? Assim como os relacionamentos humanos, tá? Trocar a relação da moto é uma coisa muito importante, porque é o seguinte, a relação da moto é onde o motor passa a força para a roda, e se ela estiver mal, a moto vai perder potência, vai perder um monte de coisa, sem contar a questão que a corrente pode estourar, e não é nada legal isso acontecer, tá? A relação é composta por 3 itens, que são os seguintes: corrente e kit de coroa e pinhão, tá? É basicamente isso. São só 3 peças e hoje a gente vai ver aqui como a gente faz para trocar essas 3 peças na moto. Vocês vão ver que é relativamente fácil. Dá um trabalhinho, você precisa ter as ferramentas, mas dá para você fazer em casa. Se você tiver uma moto com um cavalete central, você pode até tentar fazer isso nele, mas o ideal é você ter um cavalete daqueles separados, que fica um pouco mais seguro, e uma plataforma, como aqui que eu estou fazendo na oficina. E aqui a oficina que eu estou usando, a oficina do Zé, que é a Clustinha, né? Que o Zé da Cluster, que inclusive vocês vão ficar sabendo da Cluster mais daqui a pouco, tá? Quem conhece sabe muito bem o que foi e a Cluster não acabou, tá? É muito legal isso. Então vamos lá, vamos começar o trabalho, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é desmontar umas pecinhas para ter acesso onde fica a coroa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é soltar esse carinha aqui, ó. Por quê? Ele, sem tirar isso, ó, eu não vou ter acesso a um dos parafusos aqui da tampinha onde fica o pinhão. Vamos lá. Bem, gente, ó, você pode ver aqui, ó, pinhão. Tá bem sujinho aqui, ó, tanto de sujeira. Isso quer dizer que para fazer esse pequeno acerto aqui é um cinzel, mas que a gente vai fazer com uma com uma chave de fenda mesmo, tá? Um soquete de 30 milímetros, né, que é exatamente o que encaixa aqui, ó. E vamos lá, vamos torcer para esse negócio ser fácil. Pronto, ó, saiu tranquilo. Pronto. Tirei você. Aí agora, ó, como essa corrente aqui, ela não tem nenhum elo para soltar, eu vou quebrar ela na hora de tirar, né? Porque senão ela não consegue sair por causa da balança, né? A balança tá ali. Mas isso é mais tranquilo depois que eu tiro a roda. E para colocar a nova, não tem problema, porque a nova corrente, ela vem aberta. E a gente só precisa encaixar, tá? Mas normal, isso tudo tá acontecendo aqui. Depois de a gente acertar o pinhão, é hora da gente tirar a coroa. E para isso, a gente precisa tirar a roda traseira. E o negócio é o seguinte, é só desaparafusar, tirar o eixo, empurrar um pouquinho, que ela sai, tá? Tem que tomar só cuidado, né? Porque ela tá ligada ao disco. E ficar bem tranquilo que vai sair de boa. Para retirar os parafusos, eu usei uma chave de encaixe elétrica, né? E também muita gente chama de pneumática elétrica. O que não faz muito sentido. Dá para você fazer isso, não? Dá. Porém, você vai precisar fazer bastante esforço. Essa nova coroa, gente, ela tem um acabamento muito bom, tá? Dá pra ver que ela é pintada, que ela é feita com muito cuidado. Inclusive, ela parece mais bem feita do que a original. Não que a original seja ruim, né? Mas quando você pega as duas na mão, dá pra sentir que essa nova da Durag é muito bem feita. O que comprova que a gente tem uma indústria nacional que consegue fazer as peças, cara, com qualidade muito boa. Aí, cara, na hora que você olha, você vai ver, ó, toda pintadinha, bem ajustada, com acabamento muito bom. Aí, para fazer a montagem da coroa nova na roda, eu peguei, encaixei primeiro 2 parafusos na mão, depois coloquei um pano e encaixei na mosta da bancada. E para apertar, não usa a pneumática elétrica, a gente não usa uma máquina, né? A gente primeiro passa um pouquinho de trava-rosca, eu botei o azul, né, que é o médio, e vamos usar um torquímetro, né, para dar o torque correto do aperto. E nesse caso é 40 newtons, tá? Para cada um desses parafusos. Colocar o pinhão é muito fácil, gente, é só encaixar ele tranquilamente, não precisa de colocar nada, tá? Porque ele vai ficar preso, né, aí com a arruela e a porca. Você encaixou, botou ele firme e pronto. Depois coloca a arruela e acabou, ele está encaixado direitinho. Agora é só a gente pegar a porca, né, e é hora de montar a roda traseira. Tá? É um esquema bem simples, só coloca reto, de preferência com a ajuda de um amigo, né, o Zé apareceu ali rapidinho. Agora é só colocar a porca e vamos ao aperto dela, tá? E agora é hora de apertar
a porca do pinhão. E para isso a gente vai precisar fazer uma força de 140 N, tá? Faça com torquímetro. Depois de apertar a porta do pinhão direito, é hora de tirar a corrente antiga, e para isso esmerilhar os pinos, né, da corrente. Aí depois a gente precisa usar uma ferramenta chamada extrator de pinos de corrente. E essa ferramenta também é que a gente precisa montar. Ela é um extrator e ao mesmo tempo é uma ferramenta de montagem de corrente, tá? Vale a pena investir em uma. Aí óbvio, né, que eu fui montar a corrente nova e ela era maior do que o tamanho que precisa na moto. E lá fui eu esmerilhar, tirar, etc. E depois montei ela na moto e foi bem tranquilo. A corrente vem desmontada, né? E ela já vem com um pino específico, né? Pronto pra gente colocar, então o pino já vem montado. Aí depois a gente coloca os retentores, monta a parte de fora, prende, e depois de tudo isso a gente usa a ferramenta também para fazer o rebite final. Como vocês podem ver, né? O pino da corrente ele tem um amassadinho, né? Que é para a corrente não andar. Isso é feito com essa mesma ferramenta. E vou aproveitar aqui e vou dar uma dica para você saber como é que a sua corrente, né, está, se vai estar boa ou ruim. Se você pegar a corrente, ó, e puxar ela soltar da coroa, ela tá muito ruim. É uma corrente nova, ela fica rígida ali, tá vendo? Ela não se mexe, fica durinha. Isso mostra que ela tá no lugar certo e ela tá conseguindo funcionar muito bem. Gente, agora estou testando a moto, né? Peguei uma estradinha para ver como é que tava a troca da relação. Cara, a moto tá muito macia, a relação silenciosa, sabe? Tipo, poxa, ai, devia ter feito isso antes. Né? Porque você sente algumas coisas com a moto quando a relação tá 100%, né? A relação fica um pouco mais barulhenta, você nota alguns barulhos diferentes aqui na caixa dela, no motor, né? Você sente um pouquinho de coisa solta, sente umas coisas batendo, tudo isso acabou. A moto agora tá demais, sabe? E você sente ela entregando melhor a potência mesmo, é muito doido. É uma coisa assim que você sente na hora. E é muito bom andar com a moto assim 100%, né? Com ela entregando tudo que deve e de maneira gostosa, sabe? Tipo, foi muito boa. E como vocês viram, né? Fazer a troca da relação não é uma coisa extremamente difícil, porém, você precisa ter o equipamento correto para isso. E se, no caso, né, você tiver, você consegue fazer. É só seguir o manual de serviço, que inclusive eu vou deixar o manual de serviço da moto, tá aqui no fixado. Então, se vocês quiserem, né, testar isso e ver como é que é o manual de serviço dela, vai estar disponível para todo mundo aí, tá? Eu acho que só isso vale o like, né, gente? Só esse manual de serviço vale o like e o compartilhamento desse link, tá? E é isso aí, tá? O negócio é esse, gente. Fazer a própria manutenção da moto é uma sensação muito boa, sabe? Porque é o seguinte, você fica com um controle grande, né, de como a moto está, sabe? Você mexe com ela bem, você entende mais a moto, você fica mais, assim, com um contato melhor, né, com essa máquina. E como a motocicleta, né, diferente de um carro, é um negócio que você está em cima dele, você sente mais, ter essa sensação, né, de controlar, de você mesmo mexer, cara, é muito legal, é muito bom. Eu sugiro a todo mundo que tiver a chance de fazer essas pequenas montações que faça, porque isso é muito legal, tá? Você, tipo, cara, e quando você tá fazendo isso, você descansa, sabe? Você tá pensando nisso. É uma questão que ajuda também nesse negócio de você ficar com a cabeça boa, porque é muito legal a gente fazer algumas coisas manuais no dia a dia, né? Porque tem muita coisa de rede social, etc., muita coisa online. Isso, né? Não, né, gente? Isso é totalmente físico, mecânico, e é muito divertido, sabe? É uma questão muito boa. Eu acho que todo mundo deveria aprender um pouquinho de manutenção da moto, sabe? Porque isso vai te ajudar a ter um pouquinho mais de segurança com a moto, porque é o seguinte, se você entende um pouco de mecânica, você não vai ficar totalmente assim na mão de mecânicos que às vezes você não vai conseguir tê-los por perto, por exemplo, numa viagem, em algum rolê assim, né? Tipo, mesmo na cidade, às vezes, num domingo, alguma coisa assim, sabe, um dia que não vai ter mecânico. Se você tiver um pouco mais de noção de mecânica, você vai conseguir, né, ter certeza que a moto deu pau, alguma coisa, vai saber o que foi, você vai poder talvez até consertar, entendeu? É uma coisa legal isso, sabe? Te dá mais segurança mesmo.
E é muito bom você mexer com uma coisa manual, né? É divertido isso, sabe? É muito bom. E eu sugiro que todo mundo que possa, tá, faça um curso de mecânica básica, entenda questões simples como verificar a quantidade de óleo, como esticar a corrente, agora como trocar relação. Tudo isso são mecânicas básicas de moto, né? E vamos lembrar uma coisa, antigamente, até os anos 80, por exemplo, até 90, todo mundo que tinha moto meio que fazia isso, sabe? Você comprava a moto já sabendo que essa era uma questão que você ia fazer. Isso mudou muito, né, atualmente, mas era uma coisa comum. Inclusive, né, os manuais das motos dos anos 70, 80 já tinham todo o esquema dessas manutenções. Até ajuste de válvula eles falavam como fazer, entendeu? Houve uma simplificação desse tipo de uso da moto, né, com o tempo. Porque as pessoas acabaram, né, querendo as coisas mais prontas e tal. Eu entendo isso também. Eu entendo quem só quer rodar. Mas é muito legal você ter essa ligação, né, com a moto, assim, do esquema de você poder mexer nela de verdade, né? Você ter assim, um contato maior, né, com a máquina. E é isso aí. Foi bem tranquila a troca. A moto tá muito gostosa, sabe? Tipo, recomendo bastante que vocês façam isso. E outra, o mecânico falou que a relação não tá boa. Você pode achar que ele tá exagerando, não sei o que. Normalmente não tá não, tá? Troque. E você pode verificar isso de algumas maneiras muito simples. Uma delas é quando, por exemplo, a correia da moto chega no máximo que ela pode esticar. Essa daqui, quando eu troquei, já estava no máximo, né? Então não tinha mais o que fazer. E outra coisa, que você olha e fala, mas parece que a coroa tá boa. Sim, a coroa pode estar boa, mas no caso dessa daqui, a coroa não teve tanto desgaste. Mas o pinhão, cara, tava bem desgastado e a corrente destruída. Então, ó, de 3 peças que compõem a relação, 2 estavam muito ruins e uma estava na média. Mesmo assim, estava já em tipo, bastante uso. Então, vale a pena trocar tudo, sabe? Porque quando você troca só uma ou outra peça, você está aumentando o desgaste da outra peça nova que você comprou. Porque quando está tudo novo, os encaixes são melhores, sabe? Tudo vai funcionar melhor. Eu sei que é mais caro, mas o negócio é esse, gente. Você ter um bem desse, você ter uma coisa que tem motor, você tem que saber que tem que ser mantido. E não tem como manter sem gastar, né? Tipo, não tem como. E o negócio é o seguinte, né? Hoje essas motos da Royal Enfield já tem algumas peças que você consegue comprar aí que não são da própria marca, né? Isso é muito bom, que já tem coisa de qualidade, como essa relação que eu coloquei na moto, ela não perde nada com a relação original de qualidade, sabe? E ainda achei mais bonita, era preta, pintada, assim, veio tudo com acabamento muito bom. E tudo isso ajuda, já, sabe? Que é legal de você mexer, né? Que é legal você colocar uma peça com acabamento bom e tal, isso é bem divertido. E o negócio é esse, né, gente? Vamos lá. Façam as manutenções da sua moto se vocês puderem, tá? Vocês mesmos. Se não puder, leve algum mecânico de confiança, não na concessionária, né? Se ela tiver a garantia. O negócio é o seguinte, né? Mais grau, menos inveja. Espalhe esse conteúdo aí nessa rede para ficar bem importante e muita gente ter acesso aí, se ver como é que faz esse tipo de manutenção. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Uma XL ali, bonita.